as conjunções e a coesão textual. Então, vocês vão fazer o quê? A leitura deste texto, observando essas palavras que estão grifadas, que são palavras que tornam o texto menos repetitivo, que tornam o texto mais interessante para fazermos uma leitura, para que o texto tenha uma coesão, um sentido. Aí vocês, depois da leitura, vão para essas atividades. Vocês apenas vão fazer essas atividades que estão marcadas, grifadas aqui que eu marquei. Sobre o texto, responda aos itens. A. O narrador conta ter feito algo antes de descansar. Então, aqui no texto fala que ele fez algo antes de descansar. O que foi? O que ele fez antes de descansar? Você anota aqui. Que palavra marca a sequência dos acontecimentos? Qual é aquela palavrinha que está em negrito, que está próxima, falando o que ele fez? Está bem próxima, marcando em negrito. Preste atenção nela. Na B, na frase, deitei na minha rede e fiquei pensando em tudo o que estávamos vivendo. A palavra e, ela foi usada para quê? Para que esse e está aqui? Para indicar que ou o narrador deitaria na rede ou ficaria pensando? Tem essa hipótese? Ou esse e foi para marcar um acréscimo de ações que foram realizadas. Olha, deitei na rede e fiquei pensando. Então, além dele deitar, ele também ficou pensando. Então, indicar quanto tempo ficou pensando. Esse e está indicando o tempo que ele ficou pensando? Bom, agora na página 54. Na página 54, apenas o exercício 4. Leia o quadro. Vocês vão ler este quadro que vai explicar o que são as conjunções, né? As conjunções, palavras ou expressões da língua portuguesa servem para ligar orações, parágrafos e outras palavras. Quando fazem isso, elas expressam diferentes ideias. Então, ela dá uma ideia de tempo, de adição, de oposição, alternância, causa, explicação. E elas são chamadas de conjunções. A gente já falou delas há um tempinho atrás. E essas palavrinhas aqui, elas querem dizer alguma coisa, né? Então, o que vocês vão fazer? Leia as frases com atenção, observando as conjunções em destaque. Cada frase dessa tem uma conjunção que está em destaque. Eu quero saber o que elas representam. Então, aqui, esse E dá sentido do quê? De oposição, uma coisa contrária? Dá um sentido de tempo? Dá sentido de alternância, uma hora uma coisa, outra hora outra? Ou dá sentido de adição? Vocês vão lembrar que nós já fizemos essa atividade. E aí, vocês vão fazer a ligação, apenas isso. Então, observem, leiam a frase para ver onde ela se encaixa melhor. E depois, vocês vão fazer na página 55 o exercício 6. Observe agora o quadro e responda aos itens. Então, tem aqui, o indígena pediu ajuda e o homem estava ocupado. Outra opção, o indígena pediu ajuda quando o homem estava ocupado. Ou o indígena pediu ajuda, porém o homem estava ocupado. Então, vocês viram que tinha 3 opções, 3 conjunções diferentes. O que acontece se trocarmos as conjunções que ligam as duas sentenças? Aqui estão as conjunções. Quando eu troquei, o que aconteceu? Responda aí oralmente. O que aconteceu com elas? A frase mudou? Teve sentido diferente? Sim, então quando a gente muda a conjunção, o sentido da frase também muda. Então, era só oralmente essa. A B. Que relação de sentido cada um dos casos expressa? Então, aqui o e, o quando e o porém. O que ele está indicando? O e é uma comparação? O quando é uma oposição? E o porém é uma causa? Pensa. O e é uma adição? Ele está falando uma coisa mais outra? O quando quer dizer um tempo? Quando aconteceu? Ou uma oposição, algo contrário? Então, pense nessas 3 e veja qual é a que melhor se encaixa. E aí, você vai marcar um X de acordo com essas 3, na mesma ordem.